Vamos começar, pessoal, um novo assunto, iniciando aí o segundo bimestre, tá? Vamos começar com modelos atômicos. Vamos lá? Antes da gente chegar aí nos modelos atômicos, vamos relembrar a história da química aí, né? Que a gente já estudou lá no início do ano. Então, tem aí, ó, raízes históricas. Por volta de 6.000 anos antes de Cristo, o ser humano já dominava o fogo. Logo após, ele descobriu que as cascas de árvores e plantas variadas podiam fornecer pigmentos para serem utilizados em pinturas nas paredes das cavernas, que é o que a gente chama hoje de pinturas rupestres. 4.000 anos antes de Cristo, o homem conseguiu produzir alguns materiais, como vidros, cerâmicas, tintas, sabão, perfume e medicamentos. E 3.500 antes de Cristo, extraiu e produziu também metais. A preocupação com a constituição da matéria surgiu por volta do século, do ano 5 a.C., na Grécia. O filósofo, Empédocles, que a gente já estudou sobre ele, imaginou que toda a matéria era formada por 4 elementos, como a gente já viu: água, terra, fogo e ar. E por volta de 350 a.C., Aristóteles afirmou que fogo era qualidades, de seco e quente, e água era qualidades para coisas úmidas e frias. Então ele tirou, os 4 elementos e só deixou 2, só deixou fogo e água. Aqui ele mostra o esquema. Aqui é fogo, terra, água e ar. O fogo, entre o fogo e a terra era seco, entre terra e água era frio, entre água e ar era úmido e entre ar e fogo era quente. 400 anos antes de Cristo, Leucipo e Demócrito, que a gente também já estudou sobre eles, elaboraram a filosofia atômica, dizendo que a matéria era constituída por pequenas partículas indivisíveis chamadas de átomos. Então, A, significa não. Então, eles acreditavam que os átomos eram indivisíveis, tá? Demócrito, assim como seu mestre, Leucipo, seguiu o caminho da filosofia racionalista científica e é reconhecido como o filósofo grego que mais contribuiu para o desenvolvimento da posição atomista. A palavra átomo vem do grego, a significa não, toma divisão. Então, significa que não tem divisão. Ele diz, significa algo que não pode ser cortado, que não pode ser dividido. Demócrito defendia o atomismo geométrico. Ele dizia que a matéria era constituída de átomos rígidos muito pequenos, com tamanhos e formas variadas, agrupando-se em combinações casuais e por processos mecânicos. Um dos questionamentos que Demócrito levantou tratava-se da alma. Será que essa também seria feita de átomos? Ele pensou, Os princípios de todas as coisas são os átomos e o vazio, para ele, para Demócrito. A existência dos átomos pressupõe a manifestação do vazio, que nada mais é do que o espaço em que os átomos se movimentam. A ideia de que a matéria era constituída por 4 elementos justificou os dias de trabalho árduo dos alquimistas entre os séculos I e XV. A gente já viu que a alquimia é a ciência que estuda ciência, arte e magia, lembra? Seus objetivos, era a busca do elixir da vida longa, que a gente já viu, e garantir imortalidade e cura de doenças do corpo, E a descoberta de um método para a transformação de metais comuns em ouro, que a gente também viu, que é o processo chamado transmutação, Que ocorria na presença do agente conhecido como pedra filosofal. Em 1493, nasceu, esse nome aí enorme, Philippus Aurelius Theophrastus Bombast von Hohenheim, bem difícil, mas conhecido como médico Paracelso. Apesar de ainda estar ligado à alquimia, ele desenvolveu a chamada iatroquímica. A iatroquímica, ele diz aí, é uma doutrina médica que atribuía às causas químicas tudo o que se passava no organismo são ou enfermo. São, no caso de pessoas boas, enfermos, pessoas doentes, tá? O principal objetivo dessa doutrina era a descoberta e a produção de medicamentos por meio de fontes minerais. No início do século XV surgiu o Renascimento, que foi um movimento artístico e científico que se baseava na racionalidade, ou seja, uma doutrina de que nada existe sem uma razão, sem uma explicação racional e no experimentalismo.
Robert Boyle, né, nasceu no castelo de Lismore, na Irlanda, em 1627 e se dedicou aos estudos. Diferente dos alquimistas, Boyle publicava todos os seus experimentos e resultados. A gente também já estudou sobre ele, né? Foi ele que escreveu o livro, né? The Skeptical Chemist. Não é bem difícil. O químico cético, né? Em português. Ele também elaborou o que a gente chama de método científico, né? Que é a base da observação, hipótese, experimento e conclusão, para dizer se tem uma teoria, né? Isso aí vocês já viram muito em biologia. A partir daí, ó, a experimentação tornou-se parte indispensável para a ciência. Então, tudo tinha que passar por uma experiência para poder provar que estava certo. Então, Lavoisier introduziu as balanças em suas pesquisas, foi ele, né, quem fez a lei de conservação da massa, que a gente estudou há 15 dias atrás, que diz, né, que em um sistema fechado, Lavoisier colocou óxido de mercúrio em cada prato da balança, aqueceu um lado e percebeu mudança de cor. Porém, não houve alteração na massa. Então, ele acreditava que a massa do reagente sempre é igual à massa do produto. Então, o peso do reagente sempre é igual ao peso do produto. Por isso que diz conservação de massa, porque ele conserva o peso. Aí tem aí o conceito. No sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Aqui eu tenho uma balança, foi utilizada, né, a partir aí dos experimentos de Lavoisier, onde ele colocava o pezinho de um lado, vamos dar um pezinho de 50 gramas, e do outro lado o seu produto. Então, ele acreditava que o produto inicial tivesse 50 gramas, depois que ele aquecesse, ele se transformasse em outro produto, o produto final ele também ia ter 50 gramas. Então, a massa do reagente sempre é igual à massa do produto. Aí vem o primeiro modelo atômico. Dalton foi o primeiro que elaborou o modelo atômico. Aí diz aí, foi por meio de vários experimentos relacionados, né, com a mistura de gases e do conhecimento dos trabalhos propostos por Lavoisier que surgiu o que a gente chama de teoria atômica de Dalton, isso em 1808. Então ele mostra aqui, essa parte aqui são os reagentes. Então, no reagente eu tenho um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, são substâncias químicas diferentes. Uma é carbono, a outra é oxigênio. Depois da reação química, que todo mundo lembra que essa setinha, né, significa uma reação química. Depois da reação química, ele se transformou em dióxido de carbono, que é o CO2. Então, CO2. Então, eles se rearranjaram. Ele não se transformou em outra coisa, ele só se rearranjou os seus átomos. Então, antes eu tinha 3 gramas de carbono e 8 gramas de oxigênio. Somando tudo, dava 11 gramas. Mesmo depois que ele virou outro produto, então continuava 3 gramas de carbono e 8 gramas de oxigênio. Somando os dois, continuava tendo 11 gramas. Então, ele, além de lançar a teoria atômica dele, ele comprovava que Lavoisier estava correto. Para Dalton, a matéria é constituída de pequenas partículas esféricas, maciças e indivisíveis, denominada de átomos. Então, para ele, acreditava que o átomo era uma esfera maciça e indivisível. O que é uma esfera maciça? Uma bola toda preenchida por dentro, como se fosse uma bola de gude, que é toda preenchida por dentro. Ela não era oca. Então, ele acreditava que o átomo era uma esfera maciça e indivisível. Diz aí também, ó, um conjunto de átomos com as mesmas massas e tamanhos apresentam as mesmas propriedades e constitui o que ele chama de elemento químico. Os elementos químicos diferentes apresentam átomos com massas, tamanhos e propriedades também diferentes. Então, cada elemento químico da tabela eles tem um peso diferente, um tamanho diferente e propriedades também diferentes, tá? Um carbono, um oxigênio, um enxofre, um flúor. Cada um ele tem uma massa diferente, que é um peso diferente, um tamanho diferente. Nenhum átomo é igual ao outro de outro elemento químico.
Aí ele diz: a combinação de átomos de elementos diferentes numa proporção de números inteiros origina substâncias diferentes, que foi o que ele fez aí no exemplo anterior, né? Ele tinha só um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio separadamente. Quando ele juntou, ele formou outra substância, que foi o dióxido de carbono, mas a quantidade de átomos permanecia a mesma. Para Dalton, ele acreditava que, numa reação química, os átomos não são criados nem destruídos, são simplesmente rearranjados, que é a palavra-chave do modelo atômico de Dalton, originando novas substâncias. Aí mostra aí um quadro que ele utilizou, né? E diz: para representar melhor sua teoria, ele substituiu os antigos símbolos químicos da alquimia por novos e criou símbolos para outros elementos que não eram conhecidos ainda pelos alquimistas. Então, o ouro, para os alquimistas, eles usavam esse símbolo, um círculo com uma bolinha dentro pintada. Dalton foi e colocou um círculo com a letrinha dentro, que foi o G. A prata era tipo uma vírgula, aí ele colocou uma bolinha com S. O ferro era uma bolinha com a seta, ele botou uma bolinha e um I. O cobre parecia com o símbolo, né, do homem. Então, uma bolinha com a cruzinha embaixo, então ele botou uma bola e um C. Então, ele começou a modificar a representação dos elementos químicos, colocando todos eles como bolinhas e cada um com uma letra dentro. Normalmente, né, a gente sabe, vocês já sabem disso, que os símbolos são constituídos por uma, duas ou três letras de forma, né? Sendo a primeira sempre maiúscula, você já sabe, né? Lembre que aquelas que acho que são três letras é porque ainda não tem um nome certo para elas. O normal, as que já estão conhecidos, são sempre uma letra, sendo ela maiúscula, e se for duas letras, uma maiúscula e a outra minúscula. Isso aí vocês já estão craque, né? Aí ele diz, ó, para indicar a proporção com que cada elemento entra na formação de determinada substância, Dalton associou um índice numérico aos símbolos. Então, um exemplo tem aí, H2O. Então, ele começou a colocar números de lado do símbolo. Significa que tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A gente já viu também isso aí, tá? Só está relembrando. Substância simples e composta. O que é uma substância simples? A gente já viu na aula retrasada. É formada por um ou mais átomos de um mesmo elemento químico, tipo O2, S8, não importa a quantidade. O que importa é que tem apenas um elemento químico. Substância composta é composta por dois ou mais elementos químicos diferentes, né? Tipo H2O. Tem átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Então, são elementos químicos diferentes. Então, é substância composta. Aqui ele mostra um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio na lateral, formando a molécula H2O. Então, ele mostra o tamanho dos átomos de hidrogênio. Acredita-se que eles sejam desse tamanho. Os átomos de oxigênio já são maiores. Olha os átomos de bromo, como são enormes. Então, cada elemento químico da tabela tem um tamanho de átomos diferente, tem um peso diferente, tem propriedades diferentes. Nenhum nunca é igual ao outro. Agora, todos de hidrogênio vão ser sempre igual? Vão, porque todos são do mesmo elemento químico. Todos de oxigênio vão ser sempre igual? Vão, porque todos são do mesmo elemento químico. E assim vai sucessivamente, tá? Ele mostra aí, ó, um grãozinho de ferro, bem pequenininho, um pedacinho que você tirar. Aí mostra a representação dos átomos de ferro, bem pequenininho, ó. Para Dalton, cada átomo seria uma partícula extremamente pequena, maciça, indivisível e eletricamente neutra. Não tinha carga elétrica nenhuma no átomo até então. A curiosidade, ele diz aí, ó, os átomos eles são tão pequenos que em 1 grama de ferro, por exemplo, existe aproximadamente esse número aí enorme, que a gente não sabe nem ler, né? 10 trilhões, quadrilhões, ninguém sabe nem ler, tão grande que é, de átomos desse metal. Ó. Isso equivale a dizer que se a cabeça de um alfinete tivesse o tamanho do nosso planeta, o átomo teria o tamanho de uma bola de futebol. Então, podemos então afirmar que nosso mundo visível, que é o macroscópio, né, o que a gente consegue ver a olho nu,
pode ser explicado pela existência de partículas invisíveis, que é o mundo microscópico. Vamos conhecer um pouquinho sobre cargas elétricas, tá? Isso aí também vocês vão estudar em física de terceiro ano. Mas você precisa ter uma noção para poder entender os modelos atômicos. Ele fala aí, ó, cargas elétricas, atração e repulsão. Ao atritarmos, né, esfregar, né, um bastão de vidro em um tecido de lã, o vidro passa a ser portador de carga elétrica positiva por uma convenção. E a lã vai passar a ser de carga elétrica negativa também por convenção. Então, assim, no início, ó, o bastão está sem carga nenhuma e a lã também está sem carga nenhuma. Depois que atrita, esfrega um no outro, o vidro vai ficar positivo e a lã vai ficar negativo. Aí ele mostra cargas de sinais diferentes se atraem e cargas elétricas de sinais iguais se repelem. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com o ímã. Quando você encosta dois ímãs, se for do lado iguais, eles vão se afastar. Se for lados diferentes, eles vão se atrair. Então é a mesma coisa, tá? Então ele mostra aqui a atração entre cargas de sinais opostos. Ó. O vidro é positivo, a lã é negativa, então eles vão se atrair. O bastão de vidro está pendurado em uma linha e ele vai começar a se mexer em direção à lã, porque eles vão se atrair, como se fosse um ímã. E o vidro com outro vidro, os dois com a mesma carga, com a carga positiva, eles vão se afastar. Ele vai empurrar esse bastão que está pendurado para longe. Ele diz aí, ó, toda matéria, quando está eletricamente neutra, contém partículas elétricas que se neutralizam mutuamente. Quando ocorre atrito entre dois corpos, alguma dessas partículas migram de um corpo para o outro, tornando-os eletrizados. A gente se pegar, ó, um pente de plástico, né, previamente atritado, né, friccionado, né, esfregado em uma lã, ele vai atrair um filete de água. Se você ligar uma torneira bem fraquinha, pegar um pente de plástico, esfregar numa flanela ou numa lã e colocar perto desse filete de água, você vai ver que acontece isso aqui, ó. O filete de água ele é atraído pelo pente. Aí a natureza elétrica da matéria. Ele diz, ó, visto que os materiais participam de fenômenos elétricos, né, deduz-se que eles devem possuir natureza elétrica. O modelo atômico de Dalton não leva em conta os fenômenos elétricos. Lembra que ele disse que era uma esfera maciça, indivisível, mas eletricamente neutra. Então não tinha eletricidade nenhuma para Dalton. Aí surgiu no final do século XIX e início do século XX a necessidade de um modelo atômico mais adequado, que levasse agora em consideração, né, a natureza elétrica da matéria que já estava provado que existia. Então, o modelo atômico de Dalton já ficou ultrapassado. Foram feitos também, ó, experimentos com o que a gente chama de tubos de raios catódicos. Então, ele diz aí, descargas elétricas em gases a baixa pressão. Então, os tubos de raios catódicos, ó, ele pegava uma ampola de vidro ligada a uma bomba de vácuo que diminui, né, a pressão interna dentro dessa ampola de vidro. Nas duas pontas do tubo havia extremidades metálicas, que é o que a gente chama de eletrodos, que é o polo positivo e o polo negativo, como se fosse de uma pilha. De um lado é positivo e do outro negativo, tá? E eram ligadas a uma bateria. Então, o gás, ó, tem aqui, gás qualquer a baixa pressão. O gás, ele ficava passando, ó, de um lado para o outro, tá? E aqui era o local da bomba de vácuo. Na imagem ao lado, ele mostra que o gás, ó, qualquer a uma baixíssima pressão, ele saía do lado negativo para o lado positivo, que eram os raios catódicos que passavam, que era como se fosse uma luz, como se fosse um raio realmente. Então, esses raios, eles eram sempre do negativo aqui para o positivo. E dava no final do resultado, só que a gente chama aqui, ó, de mancha luminosa. Então, é praticamente a mesma coisa que acontece com a pilha hoje. Ele diz aí, ó, se a pressão interna chega a cerca de 1/10 da pressão ambiente, o gás passa a emitir uma luminosidade entre os eletrodos. Se a pressão ficar em 1 dividido por 100.000 da pressão ambiente, a luminosidade desaparece, restando apenas uma mancha luminosa atrás do polo positivo, que é o ânodo. Essa mancha se deve aos raios provenientes do polo negativo, chamado de cátodo.
Esses raios foram denominados, né, de raios catódicos. A descoberta do elétron. Joseph John Thomson, também pode ser escrito, ó, Thomson, pode ser Thompson, com P também aqui, tá? Concluiu que os raios catódicos são constituídos pelo fluxo de partículas menores que o átomo e dotadas de carga elétrica negativa. Aí estava descoberta, né, a partícula que chamamos de elétron. Assim, um átomo não é indivisível, como imaginavam os filósofos gregos e como sugeria, né, o modelo atômico de Dalton. Então, o modelo atômico de Dalton já ficou ultrapassado, né? Aí, Thomson fez o seu modelo, ficou conhecido como modelo atômico de Thomson. O átomo deveria ser formado por uma esfera de carga elétrica positiva, possuindo na sua superfície elétrons incrustados. E os elétrons, eles eram de carga negativa. Vou fazer o desenho para vocês verem. Eles acreditavam que o átomo era uma esfera, tá aqui, maciça, de carga elétrica positiva, onde nela tinham os elétrons incrustados de carga elétrica negativa. Como tá aí, ó, no desenho. Assim, ó, a carga elétrica total de um átomo seria nula, pois a carga negativa dos elétrons compensaria a positiva das esferas que o contém. Eles achavam que um anulava o outro, o positivo anulava o negativo. O modelo atômico de Thomson, ele também ficou conhecido como modelo do pudim de passas. Aí você está vendo aqui um pudim cheio de passas, né? Eles acreditavam que era assim, o pudim é a esfera, que é positiva, e essas passas aqui são os elétrons, que para eles tinha carga elétrica negativa, como mostra aqui na imagem. A descoberta do próton. Outras modificações no tubo de raios catódicos feita pelo cientista alemão, né, Eugen Goldstein, conduziram à descoberta de outra partícula subatômica. Essa outra partícula, ela tem uma massa que é 1836 vezes maior do que a do elétron e a carga elétrica igual a dele, porém com sinal positivo. Enquanto o elétron é negativo, o próton é positivo. Aí estava descoberta, né, a partícula que chamamos hoje de próton. Assim, o modelo de Thomson era incompleto, uma vez que não levava em conta a existência dos prótons, só falava que a esfera era positiva e os elétrons eram negativos. Então, o modelo, né, de Thomson já estava ultrapassado quando se descobriu os prótons. Aí foi necessário, né, surgir aí um novo modelo atômico. Então, veio primeiro o experimento de Rutherford. Rutherford, ele fez um experimento onde diz aí que ele bombardeou com partículas alfa, aqui ficou faltando, tá, o alfa, que são partículas de carga positiva, uma finíssima lâmina de ouro. Essa lâmina de ouro, ela era tão fina que ela tem 0,00001 centímetro. Ela é muito mais fina do que uma folha de papel. Então, ele mostra aqui ao lado a finura dela, é muito fininha, tem que ser pegar com muito cuidado. Então, ele diz, o ouro é um metal que permite obter as folhas mais finas, metal mais maleável. A gente estudou a maleabilidade, que é a capacidade que o metal tem de se transformar em lâminas. E a gente viu que o ouro era o metal mais maleável que existe, tá? Então, por isso que ela consegue ficar em lâminas bem fininhas desse jeito. Aí o que é que ele fez com o experimento? Para saber se as partículas atravessavam ou ricocheteavam. O que é ricochetear, professora? Ricochetear é bater e voltar, tá? Como se fosse de chicote. Um chicote, o pessoal não bate e ele volta? Então é a mesma coisa. Então ele usou uma tela feita com material fluorescente que emite uma luminosidade instantânea quando atingida por uma partícula alfa. Deixa eu explicar de um jeito mais simples, que é como eu explico na sala, tá? Ele pegou. Isso aqui preto é aquela bombinha, aquela bombinha antigamente, quando o pessoal usava máquina de fotográfica, quando tinha um filme, pronto, aquele filme de máquina fotográfica, parecido com aquilo, tá? Então ele pegou o filme de máquina fotográfica,
Acho que vocês já devem ter visto em algum lugar, né? Um filme antigo de máquina fotográfica. Então, ele pegou um filme de máquina fotográfica, colocou assim em círculo e deixou só esse espacinho aqui. No meio, ele colocou a lâmina de ouro bem fininha, no meio. Do outro lado, ele fez uma caixa de chumbo e colocou uma partícula alfa lá dentro, que foi o polônio, tá? E tem alfa emissor, que era a partícula alfa. Quando ele abriu, fez a abertura, essa partícula alfa, ela lançava raios em cima dessa folha de ouro. A maioria dos raios, ó, passavam direto e batiam na parte de trás aqui, ó, do filme, e poucos bateram e voltaram. Então, quando isso aconteceu, ele na hora ele não via, né? Porque a partícula alfa ela é invisível. Então ele não tinha como ver isso. Ele deixou lá lançando o raio muito tempo, né? Várias vezes em cima dessa lâmina. Depois o que que ele fez? Pegou esse papel filme aqui e revelou. Quando ele revelou, ele viu que aqui na parte de trás, as fotos que saíram daqui da parte de trás, elas tinham muito mais raios do que as daqui da parte da frente. Quando ele fala, ó, que as partículas, a maioria atravessou e poucas ricocheteavam, que era o quê? Poucas batiam e voltavam, batendo aqui na frente, ó. Então, o que é que ele descobriu com isso? Pense comigo. Se o átomo fosse realmente todo preenchido, maciço, como o Dalton e Thompson até agora vinha dizendo, fosse todo preenchido, pense em uma bola toda preenchida, sem nada oco dentro. Todos os raios iam bater e voltar. Só que a maioria dos raios não bateu e voltou. A maioria passou direto pelos átomos. Então, se a maioria passou direto pelos átomos e poucos bateram e voltado, isso mostra o quê? Que o átomo, a sua maior parte era vazia e não preenchida como se acreditava até agora. Entenderam a lógica? Então, se eu batesse, pegar um laser e colocar numa bola de gude, o raio, a luz, né, a luminosidade, não vai passar. Ela vai bater e vai ficar ali, não vai atravessar para o outro lado. Agora, se eu pegasse uma bola de gude que ela fosse vazia por dentro, tivesse só um espacinho no meio preenchido, por exemplo, a maioria dos raios iam passar direto. Entenderam a lógica? Com isso, Rutherford chegou às seguintes conclusões: que o átomo não era maciço, apresentando mais espaço vazio do que preenchido, porque se fosse maciço, todos os raios tinham batido e voltado. Segundo ponto, a maior parte da massa do átomo se encontrava em uma pequena região central, que ele denominou de núcleo. Então, o peso do átomo estava no núcleo, que era dotado de carga positiva, aonde estavam os prótons. Então, os prótons moram dentro do núcleo. Não esqueça disso, né? Na região, ó, ao redor do núcleo, estão os elétrons, no local que a gente chama de eletrosfera. Então, ao redor estão os elétrons e no meio, no núcleo, estão os prótons. Aí ele também descobriu que o raio de um átomo de ouro, juntando, né, núcleo e eletrosfera, é cerca de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o raio do núcleo. Então, isso mostra o quê? Que o átomo ele é muito grande e o núcleo sempre é muito pequeno, muito pequenininho. Por isso que a maioria dos raios passavam direto. Entenderam a lógica? Aqui ele mostra o esquema. Eu tenho aqui a folha de ouro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 átomos de ouro. Então, olha o tamanho do átomo e o tamanho do núcleo. Que está pintadinho de preto é o tamanho do núcleo, bem pequenininho. Então, lá vem os feixes de partículas alfa. Observe que a maioria está passando direto. Só está batendo e voltando a que bate, ó, no núcleo aqui. A que bateu no núcleo aqui foi desviada. A que bateu no núcleo aqui foi desviada. Mas a maioria não está batendo no núcleo e está passando direto. Então, foi isso que aconteceu com a experiência de Rutherford. Com isso, ele descobriu o que é a coisa mais importante, que o átomo não era mais maciço, ele só tinha uma pequena parte maciça no meio, que era o núcleo, todas as outras partes eram vazias. Ele mostra aqui uma representação. Aí você vê o núcleo,
onde estão os prótons e os nêutrons. Só que a gente ainda vai estudar sobre os nêutrons, tá? Então, no núcleo estão os prótons e os nêutrons, e ao redor estão os elétrons. Ele diz, ó, se o núcleo de um átomo de ouro, né, fosse do mesmo diâmetro dessa moeda de 10 centavos, ó, os elétrons mais afastados podem estar a cerca de 200 metros, até 12 quilômetros de distância. Então, é como se o núcleo estivesse na escola da gente e o último núcleo, o último elétron estivesse lá num supermercado todo dia e pode chegar até lá no centro da cidade. Então, imagine a diferença, né? Depende do tamanho do átomo. Então, a escola era o núcleo e o centro da cidade era o fim do átomo. Então, é muito pequeno o núcleo para o tamanho do átomo. Entenderam a comparação? O modelo de atômico de Rutherford, ele é representado dessa forma aí, tá? Que está mostrando. Ele diz esquema fora de proporção, né? Pois o diâmetro da eletrosfera é milhares de vezes maior do que o do núcleo. Então, não tem como a gente desenhar aqui. Um átomo apresenta muito mais espaço vazio do que preenchido. Então, tá aqui o núcleo, onde está, né? O nêutron, que o nêutron, o nome já está dizendo, ele é neutro, então ele não tem partícula nenhuma. Não, não é eletricamente, né, carregado, ele é neutro. E a massa dele que é igual ao próton. O próton também está lá dentro, tá? Que o próton, ele é de carga elétrica positiva. E ao redor estão os elétrons de carga elétrica negativa, que ficam rodando ao redor do núcleo, no que a gente chama de eletrosfera. Então, ele diz, o elétron é a partícula com carga elétrica negativa e é 1836 vezes mais leve do que o próton. Então, o próton é bem mais pesado, né? Então, em 1932, ó, James Chadwick descobriu a existência de mais uma partícula do núcleo, de massa muito próxima do próton, porém sem carga elétrica nenhuma, a qual ele chamou de nêutron. Então, o nêutron ele fica junto com o próton no núcleo e os elétrons ficam ao redor. Todo átomo de qualquer coisa ele só tem 3 partículas: elétron, que fica ao redor na eletrosfera, e no núcleo existe o nêutron e o próton. Só é essas 3 que existem. Todo átomo de qualquer elemento químico ele só tem 3 partículas, que é nêutron, próton e elétron, até hoje, tá? Aí a gente vai parar agora no modelo de Rutherford, que ainda tem o de Bohr até a gente chegar no atual, tá? Mas aí eu vou trabalhar um pouquinho como foi, o que foi descoberto logo após o modelo atômico de Rutherford. Então, para poder depois a gente ir para os mais atuais. Então, até a próxima aula, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida pode me chamar aí no privado que eu terei sua dúvida, tá? Tchauzinho.